Oiê, eu sou a Ale, aqui nós falaremos sobre assassinos em séries, serial killers e coisas do gênero. Se vocês gostam desse tipo de assunto, vamos pro vídeo. Vamos falar um pouco agora sobre a infância e a juventude desse ser. O Harold nasceu em família trabalhadora de classe média e teve tendências à megalomania. Ele foi um aluno brilhante no ensino médio, porém um aluno mediano no ensino secundário, de acordo com as fontes. E isso foi um fato que deixava o Harold muito frustrado, e mais pra frente nós veríamos que ele descontaria essa frustração em suas futuras vítimas. E como ele não se destacava mais nos estudos, ele decidiu seguir a carreira em atleta, que foi aonde ele teve sucesso, em atletismo no caso. E mesmo assim, a maior parte do tempo ele estava sozinho, o que fazia ele se sentir superior aos seus colegas de classe. O Harold era muito próximo da mãe dele, que infelizmente acabou falecendo com câncer no pulmão quando ele ainda era jovem. O que é considerado uma tristeza, porque durante o tratamento da mãe dele, ele via ela receber altas doses de morfina, o que deixava ele fascinado. O que é um tanto quanto esquisito, se você for parar para observar. Depois da morte da mãe dele, ele estava muito abalado, então ele decidiu cursar medicina na faculdade de Leeds, na Inglaterra. O que chega a ser uma ironia, se a gente lembrar que as notas dele não eram tão boas, que ele era um aluno mediano. E lembra quando eu falei para vocês que ele ficou fascinado ao ver a mãe dele recebendo uma alta dose de morfina, o que deixou ele bem encantado, por assim dizer? Então, na fonte não está dizendo, mas eu penso que esse tenha sido um dos motivos para ele escolher medicina, por ele ter se fascinado pela tal da morfina, ou pela aplicação, sei lá. E ele ainda reprovou 2 vezes antes de conseguir se matricular na faculdade de medicina. E em 1970 ele se formou em médico geral, ou clínico geral, em outras palavras. O que nos faz refletir que nós devemos trabalhar com o que nós realmente gostamos. Na verdade, o objetivo dele nunca foi salvar vidas ao cursar medicina, e sim sair falas. Em 1966, que foi a mesma época que ele entrou na faculdade, ele acabou se casando com a Primrose Shipman. E ele teve 4 filhos com ela. Ela apoiou ele até o dia da morte dele. Gente, eu juro que até agora eu tô sem conseguir entender porque uma pessoa que não gosta de socializar, não tem o mínimo interesse por cuidar das pessoas, por que alguém desse jeito vai fazer faculdade de medicina e se formar de clínico geral? Juro, eu tava tentando aqui encontrar uma resposta na minha cabeça, mas eu não consigo. Mas existe louco pra tudo, né? Bom, em 1974 ele foi contratado por um hospital em Yorkshire. E já chegando lá, nossa criança já fez besteira. Uma enfermeira desconfiou. Ela desconfiou da prescrição de alta dose de petidina aos pacientes, já que essa droga deve ser aplicada apenas em casos de extrema necessidade. Então ele já fez uma coisa aí. Foi realizada uma investigação interna e descobriram que ele fazia a prescrição dessa droga para uso próprio, ou seja, ele fazia isso para ele mesmo. E como se já não fosse suficiente, além dele falsificar as receitas, também foi descoberto que ele alterava os diagnósticos, o que fez ele ser afastado da função, obviamente, e ser obrigado a se tratar em uma clínica de reabilitação. E não, a história não acaba por aí. No ano de 1977, ele acabou conseguindo um emprego na cidade de Hyde, e lá um agente funerário chamado Frank Massey começou a reconhecer uma espécie de padrão na morte dos pacientes dele. Ou seja, esse padrão era o seguinte: as mortes começaram a ser mais frequentes, o número de vítimas aumentou, sendo elas mulheres idosas, e elas morriam por uma alta dose de morfina. Muito suspeito, né? Modus operandi. Ele geralmente escolhia suas vítimas idosas e muitas delas em estado terminal justamente para não levantar suspeitas sobre a morte delas. Ele mesmo que realizava o óbito e um dos óbitos, inclusive, ele colocava como se fosse uma morte natural. Ou seja,
Ele matava as vítimas dele com alta dose de morfina e ainda por cima colocava nos óbitos vários tipos diferentes, incluindo eles morte natural. Após a morte da última vítima, se iniciou uma investigação. Eles foram até a casa do Harold, investigaram outros 14 óbitos e neles foram descobertos que todas as vítimas tiveram óbito através de uma alta quantidade de morfina. Ou seja, as vítimas tiveram uma overdose. E na casa do Harold foi encontrado uma máquina de falsificar óbito e encontrado também algumas joias das vítimas. Foi encontrado também uma máquina para forjar testamentos. Ou seja, com tudo isso, é óbvio que a ficha dele caiu e ele foi preso. Embora ele tenha sido preso, ele sempre negou a sua responsabilidade perante os crimes. E também nunca demonstrou arrependimento. No dia 31 de janeiro de 2000, ele foi condenado à prisão perpétua. Porém, só conseguiram provar que ele foi responsável por cerca de 15 mortes de idosas. Estima-se que sejam aproximadamente 250 vítimas, porém não conseguiram comprovar. E ele foi condenado à morte justo por essas 15 idosas que ele havia assassinado. Considerando que ele era um grande covarde, ele ficou cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, no corredor da morte. E em 13 de janeiro de 2004, ele cometeu suicídio, aos 58 anos de idade, ou seja, ele não cumpriu nenhuma parte da prisão perpétua que ele deveria cumprir. Ele não foi à cadeira elétrica, no caso que seria o tipo de morte que ele teria. O que a gente pode tirar desse caso é que ele foi um grande covarde, ele não assumiu as responsabilidades dele em nenhum momento, ele não demonstrou arrependimento e ele impediu que suas vítimas tivessem uma justiça, digamos assim. Então ele cometeu suicídio e levou com ele toda a responsabilidade, toda a culpa que ele tinha nessa terra. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E para ajudar no engajamento, curte, comenta, compartilha e deem sugestões para mais vídeos. Eu estarei lendo aqui embaixo nos comentários. E fui!